Olá, cursistas! Nesta aula vamos conhecer alguns dos principais gêneros narrativos da literatura digital e compreender como eles transformam nossa maneira de ler, escrever e participar de narrativas. Quando falamos em literatura digital, não estamos nos referindo apenas a textos disponibilizados na internet. A literatura digital nasce das potencialidades do ambiente computacional. Como destaca Rejane Rocha, pesquisadora referência na área, o computador deixa de ser apenas um suporte e passa a integrar a própria construção estética da obra. A linguagem verbal articula-se com hipertextos, imagens, sons, animações, algoritmos e interfaces digitais, criando experiências de leitura impossíveis de serem reproduzidas integralmente no papel. Ao longo dos estudos sobre literatura digital, podemos identificar até os dias de hoje, três diferentes gerações de produção de literatura digital. A primeira está associada às experimentações anteriores à internet. A segunda já consolida-se no www e nos sites autorais. E a terceira emerge com a expansão das plataformas digitais, das redes sociais e da lógica algorítmica das big techs, modificando profundamente os modos de criação, circulação e leitura das obras literárias. Nesse contexto, surgem diversos gêneros literários narrativos digitais. Entre eles, destacam-se o hiperconto e a ficção interativa. O hiperconto pode ser compreendido como uma adaptação do conto para o ambiente digital. Embora preserve elementos fundamentais da narrativa, como personagens, conflito, narrador e enredo, nele é incorporado características próprias da cultura digital, como a inserção de hiperlinks, a multimodalidade, a não linearidade e os múltiplos percursos de leitura. Nesse gênero, o leitor deixa de seguir um único caminho previamente determinado e passa a realizar escolhas que influenciam o desenvolvimento da narrativa, tornando-se um participante ativo da construção de sentidos. Um exemplo analisado pelo professor e referência na área Vinícius Carvalho Pereira é o hiperconto Um Estudo em Vermelho, do autor Marcelo Spalding. A narrativa é construída a partir de trocas de e-mails e apresenta diferentes desfechos definidos pelas escolhas do leitor durante o processo de leitura. Embora essas possibilidades sejam previamente planejadas pelo autor, a experiência de leitura torna-se singular a cada percurso realizado. Outro gênero importante é a ficção interativa. Diferentemente do hiperconto, ela aproxima a literatura dos jogos digitais. Nela, o leitor assume também o papel de jogador, interagindo com um sistema para resolver desafios e avançar na narrativa por meio de comandos textuais ou escolhas em interfaces digitais. Assim, a literatura transforma-se em uma experiência participativa, em que a integração constitui parte essencial da obra. Esses gêneros narrativos digitais evidenciam uma mudança significativa no papel do leitor. Se na tradição impressa predominava uma leitura linear, na literatura digital
emerge o chamado leitor imersivo ou cyberleitor. Esse sujeito navega por diferentes percursos, estabelece conexões entre linguagens, interpreta informações multimodais e participa ativamente da construção narrativa. Ler nesse contexto passa a significar explorar, decidir, experimentar e produzir sentidos em interação constante com a obra. O trabalho com gêneros narrativos digitais fornece o desenvolvimento dos multiletramentos, amplia a competência crítica dos estudantes e também aproxima a literatura dos modos contemporâneos de produção cultural. Concluímos, portanto, que os gêneros narrativos digitais ampliam as possibilidades da literatura ao integrar o texto, imagem, som, interatividade e tecnologia. Mais do que novas formas de contar histórias, eles representam novas formas de ler, interpretar e construir conhecimento em uma cultura marcada pelas tecnologias digitais. Por fim, convido vocês a refletir com esta questão que norteará o nosso fórum e a nossa tarefa. Se a leitura de literatura digital percorre caminhos específicos e que são previamente moldados pelo autor, quais são as características dessas novas narrativas? Bons estudos e até breve!